Bom dia. Entrevista com o médico Dr. Marcelo Cortes para explicar a situação do atacante Léo Gamalho e de outros jogadores que estão no departamento médico da equipe rubro-negra. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. Começando a explicar o que aconteceu com o Léo Gamalho, o período de recuperação, se ele já pode estar apto à atividade de combate com outros atletas. Perfeito. O Léo, ele teve um ferimento, né, no antebraço durante o treinamento, né, e esse ferimento foi profundo o suficiente para que a gente fizesse uma intervenção cirúrgica dele, né? Então, imediatamente nós o levamos para o hospital e lá procedemos a uma pequena cirurgia para fazer a exploração do ferimento, né, e saber quais foram as estruturas que foram lesionadas, já que o ferimento foi profundo, né, invadiu as partes profundas do antebraço. E de fato, ao explorar, né, eu participei da cirurgia e ao explorar a gente percebeu que o ferimento foi profundo realmente, né, e não envolveu o nervo, apesar de ter sido localizado em cima dele, né, o ferimento foi logo acima do nervo, um nervo importante do antebraço, mas graças a Deus não houve nenhuma lesão grave, né, de forma que a gente procedeu à limpeza do ferimento e à sutura e o reparo das estruturas que foram lesionadas. Quanto ao retorno dele, ele precisou, como um ferimento foi em campo de futebol, com terra associada, o risco de infecção era muito grande. Então, nós precisamos mantê-lo durante o internamento com antibiótico venoso para diminuir o risco de infecção, né? E conseguimos que o ferimento até o momento não infectasse, né? E a volta dele está condicionada à melhora clínica, né, do local da lesão, né? O local ainda está muito sintomático, ainda tem dor no local da cirurgia, o edema ainda é relevante, né? A dor aos movimentos da mão, dos dedos da mão, do punho, enfim. Nós estamos condicionando ele, né, do ponto de vista físico novamente e introduzindo ele aos poucos nos treinamentos. Ele tem nos dado boa resposta, né? De forma que a participação dele no jogo contra o Jacobinense é uma possibilidade, mas depende de uma série de fatores que envolvem, inclusive, a segurança do atleta, né? Então, nós estamos fazendo de todo o possível para que ele possa ser aproveitado nesses 2 próximos jogos. Doutor Marcelo, bom dia. Bom dia. O que aconteceu com o Léo Gamalho chamou muita atenção, né, da gente, e foi um acidente de trabalho, né? E geralmente quando acontece um acidente de trabalho é feita uma investigação, né, para ver quais foram as causas desse acidente, para que o clube possa trabalhar para que casos como esse não voltem a ocorrer. Esse procedimento de investigação tem acontecido aqui no Vitória? O clube, quais foram as providências que o clube tem tomado para que isso não aconteça de novo? Bem, isso sem sombra de dúvida foi uma preocupação do departamento médico junto com a diretoria. O acidente onde o Léo se feriu foi um objeto de barreira fixa, né? Onde ele se esbarrou durante o treinamento com essa barreira e terminou se machucando com um elemento dessa barreira. Então já está sendo passado para a diretoria exatamente para poder fazer a troca dessas barreiras por aquelas barreiras móveis e moles, né, que aqueles bonecos infláveis que têm um peso embaixo, né, que substitui esses elementos fixos, duros, para diminuir o risco dessas lesões voltarem a acontecer com outro atleta. Doutor Marcelo, sobre Dalton, eu percebi que no clássico ele não estava batendo em dado momento os tiros de meta, né, a reposição de bola. Houve alguma coisa com esse atleta? Não, na verdade ele estava com desconforto, ele referia um desconforto no joelho, né? E quando ele estava executando os movimentos, ele estava sentindo desconforto. Então foi solicitado que ele colocasse outro jogador para que fizesse um movimento mais de força, né? Mas ele foi reavaliado na segunda-feira, no pós-jogo não tinha nada de relevante. Na segunda-feira foi reavaliado e hoje ele treinou normalmente, de forma que não é uma coisa que preocupe, tá certo? Ainda com relação ao jogador Léo Gamalho, Daniela Leone do Correio pergunta: se ele for liberado, precisará utilizar algum tipo de proteção no braço para jogar? Sim, de fato. O atleta tem treinado com uma proteção, né? Sobre a ferida, né? E durante o jogo, eventualmente, ele vai realmente usar
uma proteção no local. Isso é imprescindível para que ele possa participar da prática esportiva. Doutor Marcelo, o Gustavo Blanco já até deixou o clube, e aí pairou algumas dúvidas em relação a se ele voltou a sentir alguma contusão depois que ele voltou a jogar, se teve algum problema relacionado a isso? Olha, em relação ao Gustavo Blanco, o atleta estava completamente liberado, né, pelo departamento médico já fazia algum tempo, né? Ele estava jogando, estava praticando normalmente a sua atividade, e o que chegou ao nosso conhecimento é que foi uma opção do jogador de ter se afastado do clube, né? Não foi uma opção médica, né? Inclusive, nós não tivemos nenhum conhecimento de queixa dele antes da saída dele. Então, para nós, ele estava completamente liberado. Então, Marcelo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação do Guilherme Lazzaroni, né? Um atleta que passou por uma cirurgia no ano passado, já chegou a ser liberado, integrar o grupo, mas não vem sendo aproveitado. Qual é a situação hoje do Guilherme Lazzaroni? Bom, o Guilherme Lazzaroni, como você falou, ele foi submetido a uma cirurgia para pubis, né, no ano passado. Teve uma excelente resposta do que ele vinha sentindo, houve uma melhora absoluta do problema, e ao retornar aos treinamentos mais intensos, né, já estava liberado, ao retornar aos treinamentos mais intensos, ele teve uma lesão muscular na posterior da coxa. E essa lesão muscular teve uma relevância um pouco maior, e de forma que, ao cicatrizar, fez uma fibrose na musculatura. E a gente sabe que quando um jogador evolui com uma fibrose na musculatura, deixa aquela região mais tensa, mais enrijecida e predispõe à relesão ao redor da lesão. É isso que aconteceu com ele já por 2 vezes, né? E a gente está tendo o maior cuidado, está sendo feito todo o possível, tudo que pôde ser feito para reabilitá-lo foi feito, né? De forma que a explicação que a gente tem do departamento médico para dar é exatamente essa questão da relesão, né? Isso, obviamente, nos obriga a segurá-la um pouco mais de tempo, né? Para que essa musculatura se reaja um pouco mais, mas, de fato, hoje ele tem uma previsão de fazer um exame de controle para a gente ver como é que está. E se ele tiver bem, tiver zerada a lesão, ele vai para a transição já com mais segurança. Mas é exatamente essa a resposta. A gente conversou com o presidente Fábio Mota há algum tempo atrás sobre a situação do Luan. Ele já se apresentou? Qual é a situação clínica desse jogador? Bom, o Luan, ele chegou, né, para nós e com histórico de algumas lesões articulares, né, e musculares também. Então a gente tem a preocupação quando o atleta chega depois de um longo período sem desempenhar a função normalmente. A gente tem a preocupação de estudá-lo um pouco mais, né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito uma sequência de avaliações no atleta, não só avaliações ortopédicas, médicas, como avaliações físicas, exames de imagem, né? Obviamente, e esse processo ainda está em evolução, né? Então, a gente só pode dar uma resposta sobre a situação do Luan, de fato, quando a gente tiver finalizado toda essa avaliação, que pode durar algum tempo por conta do tempo elevado de inatividade física, digamos assim, tá certo? Entrevista encerrada com o Dr. Marcelo Cortes.